medicamento que utiliza como base as plantas medicinais nas suas diferentes preparações. A fitoterapia também é utilizada como método preventivo de doenças ou até diagnóstico, mas o nutricionista geralmente utiliza com uma finalidade terapêutica. A planta medicinal, pensando em todos esses conceitos, nós temos a planta medicinal que pode ser usada in natura, que é na sua forma fresca, e é um vegetal ou parte desse vegetal que tem alguma finalidade terapêutica. A droga vegetal, ela é essa planta com finalidade terapêutica, esse vegetal com alguma finalidade terapêutica, ou uma parte dele, a raiz, a folha, o estigma, alguma parte que nos forneça ativos que tenham essa finalidade terapêutica, só que na forma seca. Com uma resolução da Anvisa, a 26 de 2014, esse termo droga vegetal passou a ser denominado chá medicinal, que é então a planta seca, utilizada na forma de infusão, decocção ou maceração. O medicamento fitoterápico, o próprio nome já nos diz um pouco, né? É um medicamento feito à base de plantas medicinais. Os seus diversos, pode ser feito, né, por diversos derivados da droga vegetal. Só que o medicamento fitoterápico, para ele ser registrado na Anvisa, além de outros quesitos importantes e determinados em legislação, ele precisa comprovar a eficácia e a sua segurança por meio de estudos científicos clínicos, então ensaios clínicos. O produto tradicional fitoterápico também é um medicamento, mas não é classificado, não tem esse nome medicamento, mas ele é derivado também dessas plantas medicinais, derivados de drogas vegetais, mas para notificar ou registrar esse produto na Anvisa, esses ensaios clínicos não são necessários. A fundamentação é a partir de estudos técnicos na literatura científica da área. Então, essa é a principal diferença entre os dois. E nós temos as preparações magistrais dos fitoterápicos, que o profissional nutricionista faz a prescrição de forma individualizada ao seu cliente, ao seu paciente, desses produtos fitoterápicos, que vão ser manipulados numa farmácia de manipulação e posteriormente dispensado para o paciente. Bom, as principais resoluções são as resoluções do Conselho Federal de Nutricionistas, então a 525 de 2013 e a 556 de 2015. Essas são as principais que todo nutricionista que for prescrever fitoterapia precisa se debruçar. A resolução 556, ela altera alguns dispositivos da 525, porém não revoga essa resolução. A 525 de 2013 revoga a 402 de 2007, que foi a primeira resolução, essa 402, que regulamentou a prática da fitoterapia pelo nutricionista. E traz algumas informações, essa 525 traz algumas informações complementares e alguns limites para a prescrição do profissional. Então, nessa resolução fica claro que o profissional só pode prescrever produtos fitoterápicos que sejam por via oral, que estejam relacionados ao seu campo de atuação. Não é permitido ao profissional que se faça associação com vitaminas, minerais, aminoácidos, carboidratos, lipídios, qualquer outro composto que não seja a planta medicinal, inclusive substâncias ativas isoladas. Não é permitido ao profissional que se prescreva substância ativa isolada da planta. E tem outras informações como o detalhamento do que deve constar numa prescrição fitoterápica, como nomenclatura botânica, nome popular sendo algo opcional ao prescritor, o modo de utilização, o modo de preparo, posologia e outras informações pertinentes a essa prescrição. Por isso, cabe ao nutricionista ler essas resoluções para ter um entendimento e uma compreensão detalhada do que é exigido na sua legislação para prescrição. Na 556, eu destaco a exigência do título de especialista para prescrever produtos fitoterápicos. Tudo que for diferente de chá medicinal, então a planta utilizada na forma de infusão, decocção ou maceração, a partir da resolução 556, que entrou em vigor agora em 14 de maio de 2018,
o nutricionista precisa do título de especialista em fitoterapia pela Associação Brasileira de Nutrição. Existe uma única exceção para os profissionais que já estavam matriculados ou tinham terminado o curso de pós-graduação em fitoterapia em 14 de maio de 2015. Esses profissionais entram nesse caráter de exceção e devem apresentar o seu certificado da pós-graduação no Conselho Regional. O Conselho vai avaliar e, sendo aceito, vai registrar esse certificado e emitir uma numeração específica, um registro específico para fitoterapia a esse profissional. E além disso, é importante ressaltar que o nutricionista não tem autorização para prescrever nenhum produto fitoterápico que exija a prescrição médica. Então é importante identificar nas legislações ou nos próprios produtos que são lançados no mercado se são produtos que exigem a prescrição do médico. Outras resoluções que são importantes. A resolução 26, a RDC 26 de 2014 da Anvisa, que traz definições que vão auxiliar esse profissional a interpretar também as resoluções. É uma resolução que regulamenta questões relacionadas à notificação e o registro desses medicamentos fitoterápicos ou os produtos tradicionais fitoterápicos. E temos a instrução normativa número 2 de 2014, que também é uma instrução que nos traz as informações de forma bem clara se são aquelas plantas que estão listadas, se elas exigem ou não a prescrição do médico. Em paralelo, o nutricionista pode também avaliar, analisar e estudar o memento fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, que também foi publicada numa RDC da Anvisa. Nós temos recentemente, agora em 2018, a publicação do primeiro suplemento do formulário fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, e tem uma resolução da Anvisa, uma RDC que foi revogada, que é a RDC 10 de 2010, mas que existe um anexo que seria interessante também para os profissionais nutricionistas. São mais de 60 plantas que podem ser estudadas nesse anexo. Esse anexo é mérito de um estudo feito pelos organizadores dessa RDC, e lá constam várias plantas, com partes das plantas, as indicações terapêuticas, contraindicações e outras informações relevantes para a prescrição. E também, não menos importante, o Código de Ética dos Nutricionistas, que foi atualizado e publicado recentemente em 2018, e existem vários dispositivos nesse código que têm relação também com a prescrição de fitoterapia. Então, o nutricionista precisa se atualizar e entender o que está descrito nesse Código de Ética que vai esbarrar na sua prescrição no seu dia a dia. A partir da resolução do Conselho Federal, a 556 de 2015, existe a exigência do título de especialista em fitoterapia pela ASBRAM, pela Associação Brasileira de Nutrição, para que o nutricionista possa prescrever tudo que for diferente de chá medicinal, na forma então, a droga vegetal na forma de infusão, decocção ou maceração. O site da ASBRAM disponibiliza o edital, todo o detalhamento desse edital, e existem duas formas de se obter o título pela ASBRAM. Uma é por meritocracia e a outra fazendo a prova e sendo aprovado nessa prova, nesse processo seletivo específico. Como funciona a meritocracia? O profissional vai identificar lá no edital todos os documentos que contam pontuação, como curso de pós-graduação na área clínica, estrito e lato sensu, na área de fitoterapia, cursos de extensão, cursos de aprimoramento, congressos, vários itens são pontuados, tanto em nutrição clínica quanto em fitoterapia. Se o profissional atingir 35 pontos, ele já recebe a titulação pela ASBRAM de especialista. Um aspecto interessante nesse título é que a experiência clínica em nutrição clínica e em fitoterapia também pontuam, e é justamente um item que vai gerar um impacto muito grande nessa pontuação. Então existe esse caminho, que é por meritocracia atingindo os 35 pontos, e nós temos uma outra opção, se não atingir esses 35,
que é prestar a prova. E no edital da Asbram existe todo um detalhamento de quais são os livros, quais são as referências bibliográficas específicas da nutrição clínica e quais são as referências bibliográficas da fitoterapia, inclusive as legislações relacionadas a essa área, que também podem ser mérito de questionamentos na prova. Então, esses são os dois caminhos para a obtenção do título de especialista em fitoterapia pela Asbram. Em caráter complementar, um questionamento frequente é em relação ao curso de pós-graduação em fitoterapia, se ele é exigido ou não para o título de especialista em fito. Se você optar pela meritocracia, se você se submeter à avaliação para a meritocracia, ele vai contar a pontuação, então é interessante. Em relação à prova, se você optar pela prova, a pós-graduação não vai interferir, você pode ter ou não. Obviamente que tendo um curso de pós-graduação em fitoterapia, é muito provável que você consiga ter um desempenho melhor na prova, mas não é um quesito obrigatório.